Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora mais uma edição do programa Cenário Político, como acontece todos os sábados neste horário. E hoje é com enorme satisfação que nós estamos recebendo aqui dois prefeitáveis da nossa região. São dois vereadores na ativa, o Alifer Ferreira, da cidade de Brodowski, e o Helder Malaguti, da cidade de Altinópolis, que são vereadores. O Alifer foi presidente da Câmara já, e o Helder continua como presidente da Câmara atualmente. O Alifer, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Helder, e a todos os amigos da TV Educadora. É um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez. Como eu disse na primeira vez, aceitaria todos os seus convites pela nossa amizade e pela importância que tem regionalmente esse programa. Estaremos aqui batendo papo com um jovem também que eu conheço de longa data, que é o Helder, sobre a política, o cenário político para a próxima eleição de 24. O Helder, é um prazer recebê-lo também mais uma vez aqui no programa Cenário Político. Muito boa tarde, Paulo, Alifer. Como o Alifer falou aqui, nós já temos, né, Alifer, uma grande história. É um prazer estar dividindo aqui esse programa com o Alifer, retornando aqui para falarmos um pouquinho sobre políticas públicas, sobre futuro, né, sobre as próximas eleições. Com certeza, um bate-papo muito importante para nós. Vamos começar. O Alifer, você como graduado em Direito Público, como é que você analisa hoje assim, o comportamento do gestor público? Vamos falar especificamente do prefeito, que é a nossa realidade aqui. E muitos se colocam acima da lei, ultrapassando, desmerecendo toda a lei de responsabilidade fiscal, praticando uma série de improbidades. O que é? Os gestores públicos estão perdendo o respeito pela lei e se colocando acima da lei, inclusive da lei de responsabilidade fiscal? Nós temos que contextualizar. Por exemplo, Brodowski, o caso específico da minha cidade, nós temos um problema de nós termos ficado muito tempo sem promotor titular. Isso afeta muito a questão da fiscalização do trabalho do prefeito. As leis, principalmente a mudança na lei de improbidade, que deixou muito mais flexível e muito mais tranquila a vida do prefeito. A lei de improbidade, ela perdeu sentido na reforma de 2021. Quando eu estava na faculdade, como são as coisas, né? Na faculdade, a minha tese, a minha monografia foi a inconstitucionalidade da modalidade culposa da improbidade. Eu defendia isso como estudante e após eu entrar na política, eu vi que, por um outro lado, que era um erro. Hoje, você provar o dolo do gestor público na improbidade é uma coisa muito difícil. Por isso, os promotores de justiça, em relação aos crimes cometidos pelo prefeito, os ilícitos cometidos pelo prefeito, têm buscado processá-los na esfera criminal, porque ficou muito mais rígida a esfera criminal do que a esfera civil. A improbidade hoje ela deixou quase de existir. Ela não existe, é muito difícil você provar o dolo do agente público. Por isso que hoje ficou mais tranquilo para os gestores públicos municipais. Por isso que eles têm uma folga a mais nas mazelas, nos desrespeitos às leis de responsabilidade fiscal e de improbidade. Ô Helder, o vereador ele tem a denominação de fiscal do povo. Mas como é que é para fiscalizar? Não adianta só fiscalizar. Diante das próprias proposituras, né? Através da fiscalização que o vereador faz, as exigências, as cobranças que ele faz, muitas vezes tem que ser recorridas ao Ministério Público e até ao Tribunal de Contas para que o prefeito responda e cumpra com a sua responsabilidade. O que é? O gestor, ele perdeu realmente o respeito pela lei ou ele não respeita devidamente a autoridade do vereador, que é o fiscal e que tem trâmite em qualquer repartição pública? Eu acho que é uma complementação, né, Paulo? Assim como o Alifer falou, nós temos sim o dever de fiscalizar essa importância. Isso deve ser feito pelos vereadores, pelo papel dos vereadores, mas mesmo nós exercendo esse trabalho de fiscalização, muitas vezes a gente é barrado, inclusive como o Alifer falou aqui. Nós remetemos algumas questões ao Ministério Público e outras esferas, mas essa questão das mudanças de improbidade administrativa, esse novo entendimento, né, característico, deixa os gestores realmente com uma folga, vamos dizer assim, né, para se trabalhar e fazer algumas ações que acabam, inclusive, dificultando o nosso trabalho de fiscalização. Olha, a cultura política do paternalismo cria realmente uma atitude dos governantes, principalmente dos gestores, que é muito comum em governar para ele, para os meus, depois os outros a gente vê como é que fica. E aí vem até aquele chavão que o vereador que é de oposição,
Ele não consegue mudar um poste da CDE. Depois eu quero perguntar para você, Welder, porque você é tido como presidente da Câmara e um vereador da oposição. O que você pensa a esse respeito, Arif? Paulo, eu ganhei a minha primeira eleição como presidente do partido do atual prefeito em 2016. Ele no PSDB, eu também. E durante o meu mandato, o meu primeiro mandato, na presidência da Câmara, eu rompi com ele. Então, eu fui presidente também como oposição. E eu sempre fui muito republicano no cargo de presidente da Câmara e no trato com o prefeito. Eu acho que oposição por oposição a gente atrapalha a cidade. Nós temos que ser críticos, fiscalizadores, mas também propositivos. A gente tem que apontar soluções para o prefeito. Eu acho que o nosso papel, senão a gente fica num vazio, cai num vazio extremo, porque só criticar, a crítica ela morre por ali mesmo. Eu, na oposição, eu não sei como é o Welder lá, eu tenho muito a entrada dentro das secretarias, eu sou muito bem atendido pelos secretários. É que o governo vai muito mal, então, quando a gente não consegue atender, é pela inoperância do prefeito mesmo e do seu governo. Mas, assim, em relação ao trato com um vereador de oposição, no meu caso, eu acho que, por ser oposição e uma oposição bem ferrenha ao governo Zé Luiz lá em Brodowski, eu sou bem atendido pelas secretarias do prefeito. Em relação ao trato da atual administração com a oposição, como é que é a convivência lá em Altinópolis? É mais complicado, Helder? A nossa convivência lá é um pouquinho mais difícil, sim, Paulo. Como a gente estava falando aqui, a oposição ela é extremamente importante para um governo, né? Nós temos algumas formas de discutir, abre alguns olhos, alguns caminhos que às vezes a administração, estando ali no dia a dia, não consegue enxergar. Então, assim, eu creio que a oposição é extremamente importante. O que não pode ocorrer é aquela polarização, igual nós acompanhamos, inclusive, nas últimas eleições em níveis nacionais, né, onde as principais ideias, as principais discussões em relação às políticas públicas deixam de lado, né, e os problemas pessoais vem mais à tona. Em Altinópolis, nós temos, apesar de ser oposição, nós temos sim um trabalho também republicano, nós estamos sempre apoiando aquilo que é em benefício da população, políticas públicas, projetos que vêm em benefício da população e, claro, aqueles que nós acreditamos que não seja tão ideal, que precise de alguma emenda ou algumas questões que precisam ser mais discutidas, nós trabalhamos. Mas, infelizmente, o trato, né, do Executivo em relação ao Legislativo, infelizmente o diálogo é bem complicado lá em Altinópolis. Nós estamos sempre tentando buscar esse diálogo, mas em contrapartida o prefeito inclusive é bastante ausente, tanto em relação ao Legislativo quanto ao município em si. O Alifer, Brodowski, exemplo de todas as cidades da nossa região, e Batatais também não foge à regra, sofre muito com a falta d'água, principalmente nos períodos de estiagem. Agora, essa semana estamos tendo até um refresco. O que choveu ontem aqui na nossa região foi uma benção. Só que é assim, né? Quando vem em abundância, provoca estragos também, enchentes, etc. e tal. Mas Brodowski sempre sofreu muito com a falta d'água. Existe algum projeto lá, estão acontecendo projetos de prospecção de novos poços para amenizar um pouco a situação? Porque Altinópolis, Brodowski, eu sei que realmente lá é uma calamidade a falta d'água, né? Isso aí faz muito tempo. Nós temos uma doença histórica, né? A falta d'água em Brodowski eu trato como uma doença muito grave, aliás. É uma doença de décadas. Brodowski, por si só, ela tem algumas características que dificultam a captação d'água. Nós estamos a mais de 800 metros acima do nível do mar. Nós não temos rios, córregos com vazão para se captar água perto. Nós dependemos quase que exclusivamente de poços artesianos profundos, com mais de 500, 600 metros de profundidade. Esses poços são caros na perfuração, caros na manutenção, caros no conserto quando paralisam. E hoje nós vivemos numa cidade com 3 poços grandes. Então é um tripé que deixa a cidade toda refém desses 3 funcionando para que ela não falte água. E normalmente as autarquias já ficou provado que elas não dão certo de saneamento. Por quê? A autarquia hoje na administração pública é cabide de emprego, é deficitária, é inoperante, é ineficiente.
eficiente, por mais que tenha profissionais competentes. Então, essa autarquia hoje, que deve quase 22 milhões só de energia para a CPFL, por conta da operação desses postos, que são muito custosas em relação à energia elétrica, ela não consegue dar manutenção nos postos. Então, usa exaustivamente até parar. Então, Brodowski é refém de uma autarquia quebrada, deficitária desde sua criação em 2004 e que tem o condão, a prestação de serviços de levar água até os munícipes. Então, é por isso que Brodowski nunca, enquanto for autarquia, enquanto for pública, vai conseguir curar essa doença. Uma doença de décadas, mas que precisa ser curada, porque se não houver água, que é item básico de saneamento, não tem como se falar em desenvolvimento. Eu não posso nem começar outro assunto antes de terminar esse. Com certeza. Bom, eu fiz questão de convidá-los, porque ambos são prefeitáveis aí das suas respectivas cidades. Vocês estão liderando as pesquisas em Brodowski e em Altinópolis. O Helder, a lei orçamentária anual aí, como é que está aí em relação? Será que se você vencer as eleições e tudo está caminhando, pelo menos concorrendo para isso aí, caminhando para isso, você vai pegar um orçamento razoável lá, caso você se eleja prefeito? Como é que está? Como é que está a tratativa da lei orçamentária? Nós temos inclusive uma audiência pública que está marcada agora para terça-feira, dia 31, para falar da LOA, né, do ano que vem, de 2024. Nós sabemos que os municípios tiveram, né, uma grande dificuldade agora recentemente, uma diminuição nos repasses. A Altinópolis vem num crescimento, sim, mas nós acreditamos ainda que essas questões orçamentárias, inclusive, vem vários apontamentos do Tribunal de Contas em Altinópolis em relação às mudanças, né, do planejamento, em relação a essa questão orçamentária. Então, eu acredito que em Altinópolis nós precisamos readequar em prioridades. Como nós falamos no início aqui, infelizmente, as políticas públicas em si, igual o caso da água, por exemplo, que você acabou de perguntar para ele, nós precisamos colocar prioridades que sejam interessante para todos os munícipes, inicialmente, para depois a gente ver as questões pessoais da prefeitura e questões pessoais do prefeito em si. Mas nós acreditamos sim que com o orçamento atual de Altinópolis conseguimos fazer um bom trabalho, principalmente voltado aí para as situações mais necessárias. Olha, filho, e você, igualmente o Helder lá, como é que é a sua expectativa? Vou começar pelo calcanhar de Aquiles de todas as cidades, educação e saúde. Como é que é Brodowski? Nós temos hoje uma LOA tramitando para o exercício 2024 de mais de quase 130 milhões de reais. Hoje, se Deus quiser, o Helder vai chegar lá e vai ter mais proximidade com o orçamento. É muito difícil um prefeito gerir uma cidade discricionariamente. O orçamento dele é totalmente engessado, com saúde, educação, folha. O discricionário é aquele que não está engessado por leis, como a indexação da saúde e da educação. Então, ele tem muito pouco margem para gerir esse recurso. A educação de Brodowski hoje é um ponto fora da curva, porque é uma educação que as escolas estão sucateadas com todos os recursos do Fundeb. A previsão do orçamento para 2023, o atual exercício é de 42, com um aditivo de mais 2, 44 milhões. Hoje se gasta, só com uma empresa lá de transporte estudantil, mais de 5 milhões de reais até outubro. Então, Brodowski precisa de uma mudança muito séria na educação para que se pare de investir em diesel e que se comece a investir em criança, em livro e caderno para as crianças. Hoje, as prioridades na nossa educação estão muito invertidas. Nós precisamos dar um choque na nossa educação para que 44 milhões de reais anuais, que é o orçamento de mais de 25% das cidades brasileiras, seja voltado para as crianças e para os professores. Helder, fala um pouquinho a respeito da educação e da saúde de Altinópolis. Como é que está a situação lá? Ô Paulo, em relação à educação, nós estamos acompanhando, inclusive através de pesquisas, conversando com os próprios pais, os envolvidos em si. A educação nossa de Altinópolis hoje tem um sistema apostilado, né? Nós temos os transportes para os alunos, diferentemente do que o Aleph estava retratando aqui sobre Brodowski, nós temos sim uma boa avaliação em educação. Precisamos sim trazer algumas inovações que a gente acredita, conversar mais, ter um diálogo maior com os funcionários da educação, com os professores, com aqueles que estão no dia a dia, que podem trazer mais inovações. Agora, em relação à saúde, nós temos um problema muito sério, que inclusive foi discutido em uma audiência recente, em relação à supervalorização, inclusive, dos médicos atuais.
né? Nós perdemos, na atualidade, aqueles médicos que eram os médicos ali da cidade, que faziam por amor, que estavam ali no dia a dia. Nós temos, sim, aqueles que ainda são os médicos altinopolenses, vamos falar assim, que trabalham ali. Mas hoje os médicos, eles vêm muito para o município a troco ali realmente da parte financeira, né? Inclusive, numa reunião em Ribeirão Preto também, foi falado sobre isso, da questão do médico em outros países, que é tratado igual a um engenheiro, igual a um professor, e hoje em si os médicos lá em Altinópolis estão deixando o município porque o salário deles não pode passar o teto do prefeito, né? Devido ao teto do prefeito hoje lá, o salário do prefeito ser em torno de 13 mil, muitos médicos ali, para garantir a sua carga horária, que hoje é de 40 horas na maioria das vezes, eles deixam Altinópolis e vão para cidades da região que pagam um valor muito mais alto. Então, isso está trazendo um problema muito grande para a nossa saúde, está tendo uma rotatividade médica, inclusive nas UBS, com pediatras principalmente, entre outros especialistas. E, é claro, aquela questão... Isso incide no hospital também, não é? No hospital também, só que no hospital, ali como o nosso hospital é um pronto atendimento, os médicos vêm mais em regime de plantão. Lá dá o pronto atendimento. É mais em regime de plantão. Mas eu creio também, inclusive, é uma proposta nossa, que se pudesse adequar essas questões, né, e o próprio médico ali que às vezes atende na UBS, pudesse fazer seu plantão posteriormente ali no hospital, porque já tem um conhecimento maior da população, tem um trabalho ali, uma ligação maior, que faz com que o trabalho seja mais efetivo e os resultados sejam mais garantidos. Perfeito. Alifer, você já foi presidente da Câmara e o Helder está como presidente da Câmara. Eu quero que vocês dois considerem essa colocação que eu vou fazer. Você acha que estando na presidência da Câmara atrapalha o trabalho pessoal, o contato pessoal, aquele trabalho de formiguinha do vereador com a população, principalmente num ano aí pré-eleitoral? A presidência da Câmara em Brodowski, principalmente do segundo biênio, não sei se Altinópolis é bienal, eu quebrei um paradigma lá. Há mais de 40 anos, o presidente do segundo biênio não era reeleito vereador. Porque o presidente do segundo biênio, do final do mandato, ele tem muito desgaste. Porque as medidas mais amargas, as mais difíceis, normalmente elas tramitam e passam pela Câmara no final do mandato. Então, o presidente de segundo biênio ele tem um desgaste a mais. E eu consegui quebrar isso. Mas a minha presidência foi muito tranquila, apesar de ter rompido com o prefeito, deixado o governo e passado para a oposição durante a minha presidência. Eu sempre fui muito republicano, como eu disse no começo do programa, porque eu acho que na presidência, o Alifer vereador, ele deixa o papel de vereador e ele passa a ter uma figura mais institucional. A presidência de um dos 3 poderes da República a nível municipal. Então, acho que você tem que ser mais maleável, mais dialogar muito mais do que na vereança, porque na vereança você tem as suas posições, seus ideais, e na presidência você tem que dialogar, Brodowski, com 11 vereadores, independente das suas bandeiras e da sua sigla partidária. Então, a presidência, ela te deixa... eu fui menos combativo na presidência como vereador, ela te afasta um pouco desse papel de vereador propriamente dito. Ela te deixa mais republicano, mais institucional. Administrar o legislativo é mais complicado para você também, Helder, nesse momento? A nossa dificuldade maior lá é porque, diferentemente do que o Alifer falou, o nosso é anual, a nossa presidência. Então, nós temos, em relação à questão de lei de responsabilidades fiscais e outras coisas, que nos 6 primeiros meses nós precisamos tomar as medidas mais urgentes ali, mais necessárias. E nós tínhamos alguns apontamentos na Câmara Municipal em relação à questão dos prédios, do antigo prédio nosso, que estava numa situação realmente depreciado, né, o prédio ali do hospital. Tinha algumas proposituras ali que nós tínhamos que tomar com urgência em relação a apontamentos do Tribunal de Contas, mas em si nós conseguimos resolver essas questões. Hoje estamos num prédio totalmente acessível, conseguimos passar uma reforma administrativa interna ali dos nossos funcionários, que era algo também que já vinha sendo trabalhado pelos presidentes anteriores. Então, a presidência em si, para nós lá, para mim especialmente, foi um crescimento muito grande e uma preparação ainda maior para que nós pudéssemos ter mais contatos, inclusive, né, com outros poderes, ter mais diálogo até com o próprio Poder Executivo e fazer um trabalho aí de preparação para o futuro. Eu quero saber do Alifer, do Helder, tanto em Brodowski aqui, como em Altinópolis, a presidência da Câmara.
Para você não significou nada ser presidente da Câmara em termos assim de representatividade política junto aos órgãos governamentais, estaduais e federais? A presidência da Câmara, ela te dá um amadurecimento muito rápido. Porque você trata, na minha época, era 3 milhões no orçamento da Câmara. Ela te dá mais visibilidade. Eu, durante os 2 anos, o biênio que fui presidir a Câmara de Brodowski, eu estava dando entrevistas para as emissoras de rádio e TV da região. Então, ela te dá uma exposição muito maior nos eventos e tudo mais. Em relação a recursos públicos, eu peguei a pandemia, né? Então, o meu primeiro ano foi 2019, segundo 2020. O segundo ano me dificultou muito. A pandemia, tudo fechado, foi o começo da pandemia. Então, isso me quase que inviabilizou a busca de recursos e tudo mais. Então, eu não senti essa maior facilidade como presidente na busca de recursos. Mais exposição, amadurecimento, mais visibilidade, a presidência dá sim. E você, Welder, como presidente da Câmara atual lá em Altinópolis, você está tendo facilidades em relação à importância do cargo que você exerce? Sem dúvida, Paulo. Para mim, lá foi um crescimento pessoal e político muito grande essa presidência, né? Além das questões administrativas ali no dia a dia, que você acaba se inteirando mais, tem que estudar mais ali, até para assinar um papel, ver que decisão tomar, isso traz um conhecimento pessoal, né? E a questão política também foi muito importante, porque nós abrimos diversas portas com lideranças estaduais, regionais, estaduais, inclusive federais também, que na próxima semana nós estaremos em Brasília, em alguns ministérios lá, a convite aí de alguns deputados, entre outras pessoas que estão nos apoiando. Então, essa presidência da Câmara, sim, foi muito importante, trouxe um conhecimento, uma experiência muito grande, que a gente vai levar tanto para a vida pessoal quanto a vida política. Olha, eu gostaria de entrar num detalhe aqui com vocês, o seguinte, que eu estou muito preocupado com essa situação para o ano que vem. Os debates e paixões da politicagem, já estou falando paixões porque é politicagem, porque a gente tem que esclarecer o nosso público telespectador, aqueles que não são muito afeitos aí, ligados à discussão, mas se inteirarem da vida política, né, e da política propriamente dita, porque a política é a arte e a ciência de governar. E a politicagem, o que ela é? A política de interesses pessoais, trocas de favores, relações e realizações insignificantes. É a diferença da política e da politicagem. E isso ocorre no executivo, no legislativo, no judiciário e tem atrapalhado muito o nosso país. Ocorre no mundo todo, mas aqui no Brasil, a politicagem está predominando. A política está em segundo plano e a politicagem pegou um protagonismo extraordinário, principalmente via internet, absurdo. Os nossos políticos, os homens bem-intencionados, que são agentes públicos compenetrados numa missão de servir o povo, viraram politiqueiros. Estão preocupados com o poder e com o dinheiro. O que vocês pensam a respeito em relação às eleições do ano que vem? Eu estou muito preocupado que esse radicalismo da politicagem se transforme para os nossos municípios e realmente se transfiram para essas eleições municipais. Paulo, eu acredito que, como o Welder e tantas outras lideranças jovens que despertaram na política, que hoje ocupam cargos, têm o papel de mudar isso. A missão foi dada a essa nova geração de políticos. A politicagem em nada ela engrandece os nossos municípios, ela atrapalha. Eu acho que a política tem que fazer parte diariamente das nossas vidas, das nossas cidades. Se discutir política com a nossa sociedade, políticas públicas importantes que vão mudar de fato a vida das pessoas. Edificações, né, Aleph? Eu acho que tanto o Welder em Altinópolis como eu em Brodowski, acredito que nós saímos das nossas casas para mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. É que nem eu disse no último programa, uma frase que ficou até marcada na população de Brodowski, é que eu preciso melhorar as pessoas da minha cidade para que assim, consequentemente, a minha cidade seja uma cidade melhor. As pessoas precisam ser melhoradas, as vidas das pessoas precisam ser melhoradas para que a cidade se torne uma cidade melhor. O investimento público de 130 milhões de um orçamento tem que ser direcionado quase que exclusivamente para as pessoas. O dinheiro público tem que ser revertido para
para um engrandecimento tanto pessoal como de sonhos que as pessoas têm na nossa cidade, de uma saúde digna, de uma educação digna, de oportunidade de emprego, de educação, de desenvolvimento pessoal. E é essa a nossa missão que nos foi dada na política. A política é a arte de ajudar várias e várias milhares de pessoas com apenas um ato. É por isso que nós temos a esperança das pessoas, a credibilidade e o condão de mudar a politicagem para a verdadeira política. E, consequentemente, ela abrange também a população num número assim extraordinário. Helder? Como a gente estava falando, aquela questão, aquela hora de oposição, enfim. Nós acompanhamos uma eleição agora nacional que veio com uma polarização, onde nós vimos nas TVs uns debates sem proposituras, sem questões de ideias, que não colocavam como prioridade a população. Uma perda de tempo total. Perda de tempo, mas o interesse ali dos próprios candidatos em si de querer mostrar que era maior que o outro. E não o que era interessante para a população, o que a população precisava escutar. Então, isso nós não podemos refletir nas eleições municipais. Inclusive, é uma proposta nossa agora, que independente de lado A ou lado B, que nós possamos lá sair do tradicionalismo, mas ter ideias e debates ali que realmente agreguem. Vamos pegar o que foi bom de um, foi bom de outro, o que eu tenho para agregar também para a população e expor essas ideias para as pessoas. O que nós não podemos entrar é nessa questão da polarização de partido A ou de partido B, de pessoa A ou de pessoa B. Nós realmente precisamos, como o Aleph falou, trazer as propostas que nós temos de orçamento, nós temos de ideias, o que nós temos de criatividade e voltar isso para a população. Eu acho que isso, assim, é o que nós priorizamos em Altinópolis e eu creio que a maioria das cidades precisam dessa situação aí para que nós não entramos em eleições como foi as nacionais. E aqui nas eleições municipais, vocês acreditam que o cidadão ainda ele segue o homem, a pessoa, ou ainda está vinculado e muito preso ao fisiologismo, eu não vou falar ideologia não, ao fisiologismo partidário? Eu vou falar da minha realidade, Paulo. Eu não conheço a realidade de Altinópolis politicamente, mas Brodowski se vota em pessoas ainda. Essa questão partidária fica um pouco fora das disputas municipais. Apesar de nas eleições presidenciais Brodowski ser muito tem uma postura mais conservadora, de direita, nas eleições municipais isso some um pouco do cenário e se votam em pessoas. Eu acredito então que pessoas vão disputar a eleição municipal com um debate de ideias muito longe dessas disputas a nível estadual e federal de direita e esquerda. Mas aqui em Batatais, Helder, ainda eu estou um tanto quanto amedrontado com as colocações que são feitas, com tudo que ocorre, essa história de direita e esquerda aqui dentro da nossa cidade. Você está com esse temor em relação às próximas eleições ou não? Sim, Altinópolis ainda criou-se, ainda vem esse legado aí, dessa questão de direita e esquerda, dessa polarização, sim. Nós estamos vendo isso, inclusive, até em questões de partidos. Na hora da gente fazer as nossas composições ali, as montagens de partido, pessoas perguntando com qual partido nós vamos estar. Então, esse o trabalho que nós estamos fazendo ali, que as questões estaduais, as questões federais, isso foi deixado para trás, agora nós temos que discutir as questões municipais. Então, isso me preocupa sim, Paulo. Me preocupa em Altinópolis, porque foi bem dividido lá entre direita e esquerda e muitas pessoas ainda querem, não sei se por interesse próprio ou não, mas trazer esse debate à tona ainda para as eleições agora de 2024. Por diversas vezes, acho que eu tive até a oportunidade de conversar com você em outras oportunidades que estiveram aqui presentes no programa, sobre a perda da representatividade política, tanto estadual como federal, da nossa região como um todo. Nós estamos afeitos aí a 4, 5, 6 deputados estaduais e federais de todo esse nosso interior, dessa grande região, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos e tudo mais. E eu queria saber de vocês o seguinte, esse último ano aí está mais favorável com a mudança do governo, tanto estadual como federal aí, o pleito de verbas e prioridades para os municípios que vocês têm batalhado com os seus líderes regionais? Na verdade, início de governo a nível estadual, ele é mais difícil do que final de governo. Comprometido, né? Porque nós vimos lá o Rodrigo, quando assumiu o final do mandato do Dória,
ele está a caminho da reeleição. Guardou Abre dinheiro, o cofre, né? guardou dinheiro quase que o mandato todo para distribuir no período anterior ao eleitoral para se viabilizar como candidato. Então o Tarcísio agora chega para arrumar a casa. Ele não pode abrir cofre assim, até porque ele está trabalhando com um orçamento que não foi feito por ele. O Tarcísio, então, isso vai ser sentido. Não é o Rodrigo Garcia em campanha. O Tarcísio é um gestor. Eu vejo as falas do Tarcísio hoje muito mais como ministro ou um secretário de Estado do que o próprio governador. O Tarcísio fala as coisas que os políticos, os prefeitos não querem ouvir, que é a realidade. Ele não promete as coisas assim, porque o Tarcísio ele é muito técnico. Eu acho que falta um pouquinho do Tarcísio também a questão política. Eu acho que você tem que andar nas duas canoas ali, a política e ser técnico. O Tarcísio, ele passa o ponto de ser técnico. Então, as reuniões, quando ele faz com os prefeitos, os vereadores do Estado, chegam a ser chatas, porque ele é muito técnico. Falta o Tarcísio um pouco de política. E falta o Tarcísio também esse maior contato com o interior. O Rodrigo foi um bom governador para o interior e os prefeitos e as cidades do interior sentiram essa mudança muito significativa. Eu vejo por esse ponto também, né? Conversa aí com prefeitos e vereadores aí que já têm uma tradição, falaram que nesses últimos anos anteriores aí nunca se veio tantos recursos para o município igual veio no final aí do governo do Rodrigo e no final ali do Dória também, mas claro, pensando numa reeleição. Com essa entrada de novo governo, a gente entende sim que é algo natural, que vai fazer algumas retomadas, ver aquilo, né, analisar aquelas questões que já foram viabilizadas ou não. Nós vimos que o governador Tarcísio bloqueou inúmeras licitações que já haviam sido feitas, né, inclusive a nossa rodovia aqui, Altinarantes, estava entre umas dessas licitações, mas a preocupação, Paulo, que você trouxe em questão da nossa representatividade regional, isso realmente é uma situação a se discutir. Eu sou muito a favor da questão de voto distrital para esse tipo de cargo, principalmente aí de deputados estaduais, porque nós hoje, é natural que aquele deputado ele vá investir mais ali no seu reduto eleitoral, na sua região, e nós, durante esse processo aí, nós tínhamos grandes deputados de diversos partidos aí, que abriam com mais facilidade as portas aqui para os políticos, né, da nossa região, e hoje isso vem diminuindo a cada eleição, e isso prejudica, sim, eu creio que prejudica um pouco, sim, o trabalho aí dos prefeitos, dos vereadores principalmente, né? Olha, antes de sair hoje de casa, eu estava acompanhando uma emissora de TV internacional e numa pesquisa realizada aqui, ela comentando, a TV internacional comentando sobre o último censo do Brasil. Eu fiquei assim, olha, 6 milhões, como é que é o negócio aqui? 6 milhões de mulheres a mais do que os homens. O nosso país está ficando mais antigo, tá? Idoso também, que os idosos é o maior número, e um número surpreendente até. E as mulheres, 6 milhões a mais do que os homens. É uma base assim de 94 homens para cada 100 mulheres. Não te assusta, não, Oliver e Helder? Vocês não vão ficar em segundo. O homem, que sempre foi o protagonista da política, vai passar a dividir com as mulheres aí. Vocês estão trabalhando, aliás, nas suas cidades, uma participação feminina maior nas suas possíveis candidaturas aí a prefeito? Paulo, eu estou no meu 7º ano como vereador, segundo mandato, e sempre que eu faço qualquer discurso, em inauguração, em evento, eu faço questão de falar das mulheres, da importância da participação das mulheres, que ainda é ínfima na política. Nós temos 11 vereadores em Brodowski, apesar de ter a vereadora mais votada da última eleição é uma mulher, nós só temos uma mulher na Câmara. E a mais votada e uma só. Uma mulher. E na legislatura anterior nós também só tínhamos uma, nós temos uma vice-prefeita, mas ainda falta. Com esse enrijecimento das legislações eleitorais, com porcentagem de mulher, esse combate às fraudes de candidaturas laranjas em relação às mulheres, nós podemos ter mulheres mais engajadas politicamente mesmo, buscar lá no campo dos municípios mulheres que têm a disposição mesmo de disputar um cargo eletivo, vencer e representar as mulheres no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Acontece que eu não sei se é um folclore brasileiro, algo do tipo, que eu sempre ouço das próprias mulheres que mulher não vota em mulher. Uma população hoje de 53% que não se vota
candidata, não se auto-empodera, né? Não se coloca nos cargos da República. Nós já tivemos uma presidente mulher da República, Brodowski nunca teve uma prefeita mulher, mas eu acho que as mulheres agora tendem a cada dia mais aumentar a sua participação na política. Perfeito, Eduardo. Eu tenho que pedir um intervalo, mas complementa a sua colocação. Sem dúvida, complementando, né, que o Alifer falou, nós temos o prazer lá de ter 4 mulheres na nossa Câmara. E sem dúvida, essa participação da mulher, a sensibilidade ali, a forma de olhar diferente do homem é muito importante para a política, para as políticas públicas, e isso deve ser trabalhado, deve ser incentivado, e nós estamos lá em Altinópolis, sim. Na próxima eleição, os nossos partidos, né, sairão com 12 candidatos, nós teremos aí pelo menos de 5 a 6 mulheres em cada partido. Mas eu quero pedir licença aí 5 minutinhos para vocês, com os nossos convidados, para receber aqui online a nossa ilustre secretária, fazendo um grande trabalho aí na Secretaria da Saúde aqui no nosso município, a Bruna Tonetti. E é o seguinte, Bruna, eu estou sabendo que a campanha, que o desfile lá, inclusive na Claretiano, foi maravilhoso, com depoimentos extraordinários, entendeu? Sobre o Outubro Rosa, né? Esse combate ao câncer. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Nós estamos com um problema no áudio aí da Bruna, é isso? Isso, pede para ela tirar o fone. Oi? Ela te ouve, pede ela para ela tirar o fone. O Bruna, tira o ponto para ver se você me ouve, tá ok? Vamos tentar restabelecer o contato com a Bruna aí. Você pode tirar o fone aí para ver se ela me escuta aí, fica melhor. Oi, Bruna, tudo bem agora? Melhorou? Estamos ouvindo aí? Estamos com o retorno dela, o Paulo? Ok, pode conversar. Ok, pode falar, Bruna. Não, novamente, então, agradecendo a oportunidade, principalmente por falarmos da campanha de ontem, né, Paulinho? Ontem nós realizamos um desfile para encerrar as atividades do Outubro Rosa deste ano. Muitas pessoas perguntaram assim, mas por que a Secretaria de Saúde este ano realizou uma mobilização como essa, um desfile? E a minha pergunta, a minha resposta, na verdade, a essas perguntas, Paulinho, foi porque nós, da Secretaria Municipal de Saúde, eu, enquanto profissional, e tantos outros profissionais de saúde, nós conhecemos essas histórias, nós estamos próximos desses pacientes. Nós acompanhamos desde o diagnóstico até o tratamento, a reabilitação. E muitos pacientes nos procuram e dizem assim, eu gostaria de ajudar, eu vivi isso, eu gostaria de contar um pouco mais sobre como foi para mim, ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação. E nós temos feito um trabalho de humanização na assistência em saúde. E aí nós pensamos, né, nada mais justo que dar um espaço de voz àqueles que de fato vivenciaram isso e que podem ajudar outras pessoas ou ainda levar mensagens para a nossa sociedade que façam mais sentido sobre a importância dessa causa. Então foi assim que o desfile surgiu, como uma atividade simbólica que mobilizou diversos patrocinadores na cidade, e nós trabalhamos com o desfile de 10 participantes, né, que foram lá, compartilharam as suas histórias, os seus valores, as suas angústias, e nos trouxeram, né, tocaram as nossas vidas. Por isso que a campanha chamava Desfile Rosa, um toque pela vida, porque de fato eles conseguiram nos tocar profundamente. Perfeito. Bruna, e vocês estavam, além do sucesso da campanha e tudo, vocês estavam prevendo aí, estavam programando um pedágio hoje, porque é o Dia Nacional, né, do AVC, Dia Mundial do AVC, e conseguiu fazer ou a chuva atrapalhou um pouquinho? A chuva nos pegou um pouquinho de surpresa, né, Paulinho? Estou até aqui com a camiseta. Na verdade, é amanhã o Dia Mundial do AVC e nós, aqui em Batatais, realizamos uma mobilização um pouquinho diferente também. Desta vez, a nossa equipe esteve no pedágio, ali na região central, panfletando sobre a identificação da doença e também sobre o fluxo de atendimento aqui em Batatais.
eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que o AVC é uma urgência. O AVC é uma das principais causas de morte no nosso país e a projeção é que os casos eles aumentem de forma mais acentuada. Os últimos estudos, eles mostram que 1 a cada 5 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Isso já é comprovado. Então, nós estamos trabalhando a conscientização da identificação dos sintomas, porque o AVC agudo, isquêmico, tem tratamento e nós fazemos aqui no nosso município. Temos um projeto de telemedicina, nós vamos divulgar como isso ocorre nos próximos dias para que todos conheçam. E eu gostaria que aqueles que estão acompanhando o programa, eles, de fato, possam nos ajudar nessa causa, porque não adianta nós termos o tratamento se o paciente ele não chega no nosso serviço, demora para chegar no nosso serviço, porque nós temos só 4h30 para realizar o tratamento do AVC agudo isquêmico, e muitas vezes os pacientes eles chegam após esse período. É uma doença que impacta muito na vida, porque ela causa várias sequelas. Então, a nossa iniciativa é trabalhar a conscientização de todos para que possamos melhorar o acesso dos pacientes nos locais corretos de tratamento. Perfeito. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Eu faço votos que você continue sendo bem-sucedido até o final aí do governo Júnior Gaspar aí no trabalho que você tem desenvolvido na nossa saúde, tá? Que é sempre o problema, é que todo mundo fala, o calcanhar de Aquiles de toda a administração pública, mas a nossa saúde, de uma forma geral, em relação a todas as outras cidades da nossa região, está num plano realmente razoável e compatível com as necessidades da nossa população. Que você seja bem-sucedida, viu, Bruna? Obrigada, Paulinho. Obrigada a todos que acompanham, que nós possamos a cada dia melhorar. De fato, é uma pasta muito complexa, sensível. Nós lidamos com o bem mais precioso que é a vida, a saúde das pessoas, mas nós estamos trabalhando para realmente aperfeiçoar a nossa assistência a cada dia. Um abraço a todos. Nós falávamos antes da participação da Bruna, que é a respeito, que nós vamos comentar um pouquinho sobre a atividade de vocês aí. Agora, nós estamos aí avizinhando já um ano eleitoral. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham como, assim, problemas prementes, emergentes das suas cidades. Paulinho, um deles, e para mim o mais grave, é a falta d'água. Só que a falta d'água, durante muitas campanhas, foi tema até de jingles eleitorais. E os políticos nas eleições de 2024 de Brodowski têm que ter a responsabilidade de não tratar a água como campanha política eleitoral, e sim uma política pública que precisa ser sanada e resolvida. E tem outros fatores que nós precisamos melhorar, como a educação, que é também um problema grave da nossa cidade, uma educação que era referência em números de dados de IDEB há décadas atrás, há anos atrás, e que hoje passa por uma situação muito difícil, apesar de todo o esforço da secretária Aureliana Silva, que é a secretária de Educação hoje, uma amiga que eu tenho, mas que infelizmente enfrenta muitas dificuldades herdadas de gestões muito ruins que passaram pela educação. A educação também é um problema crônico da nossa cidade que precisa ser resolvido. A corrupção, a transparência pública, a probidade na administração pública é uma coisa que nós temos que combater. A corrupção na carne, cortar pela raiz, um mal que aflige a nossa prefeitura hoje, que quase se institucionalizou a corrupção na prefeitura de Brodowski, e nós precisamos acabar com isso. Empresários, eles podem participar da licitação, prestar serviço para a prefeitura, para o município, para a cidade, mas apenas isso. O prefeito tem que ter uma relação republicana com os empresários e só. Nós não podemos ter conchavos, serviços pessoais de empresário que presta serviço para a prefeitura, porque isso, além de ser nada republicano, atinge as pessoas lá na ponta da linha. Eu acho que são coisas que a cidade quer que mude. Nós estamos falando aqui no intervalo de saudosismo, as pessoas não querem mais esse saudosismo, as pessoas não querem mais o passado da nossa cidade. 2 mais 2 vai ser 4, daqui 100 anos, daqui 200 anos. Então, nós precisamos... Eu acho que todo governante entra, faz a sua parte, não é verdade? Esse negócio de conservadorismo, saudosismo, tem que cair por terra. A política ela tem que ser dinâmica, com renovação constante,
com alternativas, né, novas e tudo mais, e ela segue normalmente. Eu acho que cada governante entra e faz o seu papel. Não tem que estar estabelecendo comparativos, esse, aquilo, porque na época do fulano, porque depois, porque na época do ciclano. Eu acho que por exemplo, a sua cidade, ela tem demanda habitacional, como é que é o transporte, como é que é, inclusive, a pavimentação, enfim, são todos os problemas que são oriundos de todos os municípios e são análogos, não tem diferença. E precisa de pessoas que tenham a vontade e a capacidade de resolver esses problemas. As pessoas não acreditam mais em políticos, com todo respeito, a mesmice, os mesmos grupos políticos que nunca resolveram esses problemas. Alguém diferente precisa chegar para resolver esses problemas. Eu ouço todos os dias na rua, não que a mudança, que as pessoas acreditam que personalize uma pessoa que vai ser a mudança, mas elas acreditam que alguém diferente de tudo que já teve na nossa cidade vai ser capaz e ainda levar a esperança de melhorar a cidade para os próximos anos. Eu acho que, pelo seguinte, isso tudo aí, Alas, é problema de politicagem e de politiqueiros. Porque, na realidade, a política, com a dinâmica que ela exige que aconteça e que ocorra em cada município do nosso país, né, Welder? Tem que ter alternância do poder, é natural, cada governante entra lá, ninguém entra para errar. Todo mundo entra tentando acertar da melhor forma. Este é melhor, o outro é pior, o outro não sei o quê. Essas comparatividades que existem, essas comparações aí, são meramente assuntos politiqueiros de política partidária. A gente tem que pensar realmente nos problemas. Por exemplo, sua cidade, transporte. Como é que é o transporte de Brodowski? É uma cidade relativamente pequena, mas como é que é o problema, por exemplo, tem demanda habitacional e todos os outros problemas que são idênticos a todos os municípios. Nós temos um déficit habitacional muito grande. O nosso último conjunto habitacional em Brodowski foi feito em 2004 pelo então prefeito José Fábio. Depois disso, nós nunca mais tivemos conjuntos habitacionais, seja da extinta Coab, ou da própria CDHU, ou de PPPs, parcerias públicas-privadas entre a administração e a iniciativa privada. Então, nós temos sim um déficit habitacional, nós temos problemas seríssimos na saúde, nós temos um aparelho de ultrassom, Paulinho, para você ter noção, que foi comprado há mais de um ano, foi inaugurado há mais de 2 meses e não tem um profissional para operar. A capacitação profissional é um para operar problema um aparelho sério de ultrassom. também. Nós temos uma fila lá de milhares de exames de imagem, principalmente com o carimbo de urgente que as pessoas precisam, principalmente as mulheres precisam desses exames, e nós não temos um profissional qualificado para operar um aparelho de ultrassom, que é algo básico em qualquer cidade, até de menor porte que a nossa. Perfeito. Welder, Altinópolis. Como você falou, Paulo, Altinópolis não é diferente das demais cidades, né? Nós temos os três problemas lá mais crônicos que vêm sendo apontados, inclusive em pesquisas que a gente faz, seria o emprego, saúde e lá aparece a limpeza pública como grandes problemas. Limpeza? Limpeza pública. E o que a gente está tratando desse assunto é uma questão que a gente precisa tratar para as próximas campanhas com responsabilidade, na verdade. Nós sabemos que esse problema, ele pode passar de gestão para gestão. O que nós precisamos? Trabalhar com a realidade, responsabilidade e situações ali que elas podem ser realmente colocadas para a população e resolvidas. Nós temos, por exemplo, na saúde, nós colocamos, muito se fala em partos. Altinópolis não faz mais parto, Altinópolis não tem mais pessoas que falam em parto. E toda a campanha é promessa de todos os candidatos. Nós vamos voltar a fazer parto em Altinópolis. E isso a gente tem que colocar para a população que não é bem assim. Na nossa campanha futura, se nós viermos a viabilizar uma campanha, nós não vamos colocar, nós vamos voltar a fazer parto. Nós vamos ter ações, primeiramente, para explicar para as pessoas o porquê hoje não tem mais parto em Altinópolis. Primeiro, pelo custo. O que a tabela SUS pagava há 10 anos, 15 anos, hoje aumentou pouco para se fazer. Segunda questão, nós não temos ali uma equipe médica, uma formação ali para que nós possamos voltar igual era antigamente. Então, o que são os caminhos? Ou buscar parcerias com cidades da região para que possa levar ali, né, uma demanda maior para o município conseguir, ou buscar parceria com outros municípios, por exemplo, o caso de Batatais, que hoje tem uma saúde em constante evolução, que tem aqui uma equipe médica, que tem estruturas físicas para isso, e assim em relação aos demais problemas também. Emprego, por exemplo. Não adianta nós chegarmos lá e falar, nós vamos trazer grandes empresas para Altinópolis. Hoje Altinópolis ficou uma cidade que ela é próxima ali da divisa de Minas Gerais, o escoamento de produtos, de grandes produtos para as empresas ficam mais claros. Então, o que é o caminho? Vamos buscar investidores aqui locais.
nós temos o turismo para explorar, nós temos os pequenos investidores aqui, que nós possamos fazer uma capacitação melhor. Hoje o agro ainda é uma questão em Altinópolis que é muito forte, então vamos capacitar, vamos preparar a nossa população para que possa ser inserida no comércio, para que possa ser inserida no campo. Hoje nós estamos vendo um maquinário, né? Estava inclusive ontem conversando com o presidente da associação lá de Altinópolis. Altinópolis não tinha pessoas preparadas para operar colhedeiras há um certo tempo. Foi feito um curso, hoje nós estamos com, inclusive nós estamos falando de mulheres, hoje nós temos diversas mulheres, inclusive, que estão fazendo esse trabalho. Então nós temos que trabalhar esses principais problemas com responsabilidade, com transparência e levar para a população propostas que são palpáveis, propostas que realmente são fáceis não, são viáveis para que possam acontecer. Como você está com a palavra, eu quero aproveitar já e em seguida te dizer o seguinte: você foi presidente do Chavante, você não está mais na presidência, né? Não, Não, nós terminamos a segunda gestão em 2021. Você foi presidente do Chavantes, é um professor de educação física. Altinópolis ainda tem o protagonismo daquelas equipes competitivas que realmente brigavam com Batatais, com Ribeirão e toda a região, né, Aleph? Altinópolis teve um time de futebol de salão aí, de voleibol na minha época, tanto feminino como masculino, e eu tenho uma saudade. Aí bate o saudosismo de um João Cassiano, de um Bombarda, e tantos outros, Zé Mário Walter e tantos outros companheiros do esporte, né, Helder? Sem dúvida. O esporte em Altinópolis, nessa parte de competição e até na parte da socialização ali, infelizmente, Altinópolis hoje não tem mais esse protagonismo. Nós temos um trabalho, sim, efetivo dos professores que lá estão, mas nós passamos uma sequência ali de alguns anos que a gestão optou por deixar professores de processo seletivo. E muitas vezes a gente sabe que, principalmente o esporte competitivo, ele precisa ali de uma pessoa que tenha uma experiência maior. Eu sou professor de educação física, mas minha especialidade é voleibol, como até o Aleph sabe. Se eu for entrar no mérito de um basquete ou de outra modalidade, eu não vou ter aquela propriedade para trabalhar com esporte competitivo. E Altinópolis ficou, durante alguns anos, fazendo uma rotatividade de profissionais que não tinha essa aptidão específica para esses determinados esportes. E isso, infelizmente, causou um retrocesso. E a gente sabe que o esporte, ele traz um resultado a médio e a longo prazo. Infelizmente, nós perdemos esse trabalho. Eu perguntava aos dois convidados de hoje, esses dois vereadores de Brodowski e Altinópolis, em relação à ausência desses jovens de 16 e 17 anos nas últimas eleições. Vocês têm, assim, um plano, um planejamento de campanha direcionado a esse eleitor na cabeça de vocês? O jovem hoje, ele está nas mídias sociais, através de todas as redes sociais possíveis, TikTok, Instagram, Facebook, e ele se engaja muito facilmente, o jovem. Você falar a língua dele, ele para te ouvir, mas tem que ser uma língua mais do jeitão jovem mesmo. Você tem que falar o que o jovem quer ouvir. Linguagem apropriada. Mais apropriada. Eu vejo alguns prefeitos, por exemplo, o prefeito de Florianópolis, eu não sei se o Helder conhece, ele é o prefeito que mais engaja nas redes sociais, porque ele tem uma linguagem nos seus vídeos, nos seus materiais publicitários, lá, muito descontraída, muito leve. Isso traz as pessoas, principalmente os mais jovens, para a política, para parar lá. Não, mas ele não chega, ele não fala, ô bicho, ô meu, o cara não, né? Eu acho que o cargo, o cargo que a gente ocupa também tem certas coisas que nos permitem. Não, estou brincando, Aleph. Mas o jovem, ele não quer, eu estava dizendo aqui nos bastidores, o fato de eu ter tirado a gravata das sessões, ter ficado mais leve nas sessões, aumentou o meu engajamento, principalmente com o público jovem, porque as pessoas buscam votar em alguém que represente eles, que seja um pouco deles. Ninguém quer votar numa pessoa engessada, num robô, quer alguém que seja aquilo do dia a dia, aquela pessoa. E o jovem quer isso, ele quer se sentir representado. Aquele cara falou uma coisa, eles pensam que eu concordo, eu me vejo naquele cara. O que aquele cara faz, aquela mulher faz, eu também faço. As pessoas procuram mais elas nos políticos do que um representante. Então é por isso que eu sempre falo a linguagem que as pessoas querem ouvir. E aí, Helder? Eu creio que essa proximidade minha com os jovens lá,
Falando de Altinópolis, né, até pela minha profissão em si, por ser professor de educação física, estar diariamente com eles, isso acaba até trazendo um pouco mais de engajamento ali na nossa situação. E nesse engajamento, a gente acaba recebendo ali um feedback do que eles precisam também, do que eles almejam, do que eles sonham. Altinópolis hoje é uma cidade que nós não temos uma universidade, né? Nós não temos ali, como a gente estava discutindo, uma questão do emprego facilitado. Então, essa forma que nós vamos conversando, vamos tratando de algumas questões que possam beneficiar eles, sejam através de um transporte que vai ajudar, a deslocar até no município, de um trabalho esportivo ali que vai trazer um lazer maior para eles, de questões ali que possam subsidiá-los para que eles possam ter ali o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade. Isso nós vamos pegando de feedback no dia a dia, nos nossos contatos do dia a dia, e isso eu creio que traz uma proximidade dos jovens para a política. Mas em si, os jovens, a gente contextualizando de um modo geral, eles são sim menos preocupados com essa questão política. E isso nós temos que trabalhar de uma maneira mais efetiva para que eles possam, né, nas próximas eleições aí, ir para a votação. Eu acho que vocês são dois jovens corajosos, porque eu, por exemplo, como não existia na minha época, pelo menos oficialmente não tinha, e eu nunca vi a cor de um tostão do tal fundo partidário aí, fazer campanha hoje política, principalmente para uma prefeitura, numa cidade, seja ela pequena, grande, média, seja do tamanho que for, guardado as proporções, é um desafio, realmente é uma missão árdua. Vocês acham que vocês vão ver a cor de algum din-din desse fundo partidário chegar aqui no interior para vocês ou não? Paulinho, o Helder deve estar passando por essa mesma situação. Quando você começa a se destacar e viabilizar uma pré-candidatura palpável à prefeitura, os próximos partidos te disputam. Nós temos mandato na Câmara, não podemos mudar de partido por conta da fidelidade partidária, mas em abril a gente tem uma janela. Então eu já recebi propostas de vários partidos, alguns deles chegam até a oferecer recursos do fundo partidário, porque normalmente, apesar de ser grande, as pessoas têm uma certa aversão a fundo partidário, que é um dinheiro público usado em campanhas políticas, os partidos concentram em candidaturas mais viáveis em cidades ou centros maiores. Então, cidades com 18 mil eleitores como Brodowski não é tão charmosa aos olhos dos presidentes, dos líderes partidários. Só que candidaturas viáveis, como a do Helder, como a nossa em Brodowski, elas são mais atrativas, principalmente aos partidos políticos que almejam esse investimento com retorno em 2026 nas eleições para deputado, principalmente quando os deputados regionais têm representação nos órgãos partidários a nível estadual e federal. Então, acredito que em Brodowski nós devemos, não só a nossa candidatura, as outras candidaturas devem receber algum repasse de fundo partidário, sim, porque uma candidatura hoje, seja ela em qualquer lugar, ela já começa, principalmente com Brodowski, que também tem TV, com programa de TV, que se você não tem, o seu adversário tem, você já fica para trás. Contabilidade e assessoria jurídica, que hoje é obrigatório, de acordo com a legislação eleitoral. As mídias sociais, rádio, programa de rádio e os próximos materiais impressos têm o seu custo. E hoje, com a falta de financiamento ou a impossibilidade de financiamento por CNPJ, por empresas, só pessoa física, as pessoas têm mais dificuldade em fazer campanhas hoje. E você, Helder? Tua expectativa é boa em relação? Eu creio também, Paulo, que a gente vai criando, como o Alifer falou, nós vamos criando ali o nosso trabalho e vamos comprovando a viabilidade ou não de uma candidatura e uma viabilidade de um sucesso em uma eleição. Sem dúvida, essa questão financeira é muito importante. No caso específico em Altinópolis, nós ainda estaremos ali enfrentando a máquina e pessoas que têm uma condição financeira um pouco maior para viabilizar uma campanha. Então, o nosso objetivo lá, nós vamos ter sim o básico, pelo menos, né? Estamos aí trabalhando para ter o básico, pelo menos, para essas campanhas. Estamos sendo procurados por alguns partidos, inclusive temos algumas pré-conversas já estabelecidas com alguns partidos em relação a essa questão tanto de fundo eleitoral, quanto questão de vice, quanto questão de vereadores, mas nós vamos, além dessa questão financeira, preocupar mais, principalmente, como a gente vem falando, em questões de propostas reais, propostas palpáveis, que lá no final da eleição o eleitor realmente vai ver se a questão financeira vai fazer mais diferença ou se realmente são propostas reais ali para ele. Como ambos são vereadores, né? E presidente de Câmara, vocês já estão bem, vamos usar o termo, familiarizados com o orçamento engessado que vocês vão pegar em suas respectivas cidades. Qual é o orçamento de Brodowski? O desse ano, o exercício 23, 120 milhões. E dá o próximo... Tocar, Alifer? O próximo, qual é? Se você fizer os projeção. cortes que você pode fazer
cortes de coisas supérfluas, de coisas que são pagas erradas, as coisas, os penduricalhos, as coisas que estão erradas da administração. Um orçamento de quase 13 milhões por mês, entre 11 e 13 milhões por mês, para qualquer empresa, ele se toca. Você Mas sendo qual é a austero, previsão para o ano que vem do orçamento? 130 milhões. 130. Então, nós temos mais de 10 milhões mensais. Uma prefeitura com 10 milhões de reais mensais, ela pode dar um retorno maior para a sua população, ela pode investir mais nas pessoas, cortando cargo comissionado, cortando penduricalhos, despesas, gastos e a própria corrupção, que é um gargalo da administração pública. Você pode investir mais nas pessoas e você consegue ser uma prefeitura superavitária e ter suas contas aprovadas pelos tribunais de contas. Helder, qual é o orçamento que você vai contar? No nosso caso, a previsão é de 112 milhões, né, para 2024. E eu creio também que essa questão de uma reforma administrativa interna, primeiro pensando no funcionalismo público, inclusive já deixo até meu abraço hoje, né, dia do funcionário público, deixo aqui o meu abraço a todos os funcionários públicos de Altinópolis, aqui de Batatais em especial também, onde eu sou funcionário público daqui. Então eu creio que uma reforma administrativa bem trabalhada, uma reforma administrativa discutida com os funcionários públicos efetivos e outras situações ali que a prefeitura possa, de alguma forma, economizar para investir lá nas políticas públicas, isso dá para ser trabalhado com criatividade, com inovação, pegando, sim, aquelas coisas que estão dando certo, aquelas coisas que estão rendendo, né, que estão boas, e fazendo algumas inovações. É difícil? É difícil. Sempre surgem mais problemas, sempre surgem imprevistos, né, que isso é natural de uma gestão. Não é um orçamento simples de se trabalhar, mas eu creio que nós possamos sim trazer inovações e fazer com que aquilo que a gente tem algo melhor do que existe hoje. Alfred, nós chegamos ao final do programa. Você tem alguma consideração a ser feita, algo que eu não te perguntei que você gostaria de colocar? Eu gostaria de agradecer a você mais uma vez pelo convite, agradecer ao Helder, que, como eu disse, é um amigo que eu tenho antes do próprio mandato, nós nos conhecemos através do esporte. Eu tenho acompanhado o seu trabalho lá, quero parabenizar e te desejar muito sucesso e boa sorte em Altinópolis. Tenho certeza que você chegar lá o ano que vem, a população altinopolense vai estar muito bem representada e por um prefeito, seja qual cargo que você vai disputar, muito decente, honesto, um cara de criatividade ímpar. Te desejo muita sorte. Agradecer à população de Brodowski que está nos assistindo, a população da nossa região, principalmente de Batatais. O meu abraço aos servidores públicos. Eu sou um servidor público, meu pai é um policial militar da ativa, minha mãe é uma técnica de enfermagem da ativa, meus avós servidores públicos, uma classe, ultimamente, principalmente na nossa cidade, com vários e vários direitos retirados, uma classe extremamente desvalorizada, e tenho certeza que no futuro próximo vocês vão voltar a ser valorizados e vão ser a engrenagem de uma máquina que vai funcionar muito bem. Um ótimo sábado e um final de semana a todos, um grande abraço. Helder. Mais uma vez gostaria de te agradecer, Paulo, pelo convite. É sempre muito gostoso vir aqui nesse bate-papo, falar um pouquinho sobre política local, regional. Agradecer aqui a presença do Alifir também, que dividimos hoje esse programa. Como o Alifir disse, nós conhecemos há anos, independente de política ou não. E gostaria de reforçar, Paulo, minha questão hoje, atualmente, estou como presidente da Câmara. Aqui hoje, no seu programa, é o primeiro programa através da imprensa oficial que nós falamos em pré-candidatura realmente efetiva agora para prefeito, e o nosso compromisso de estar realmente através de parcerias, através de pessoas que realmente estejam engajadas. Inclusive, fala-se muito, né, de mentor, algumas palavras que a gente ouve, né, no dia a dia da política local. Quem quer ser o mentor? Nós não temos mentor. Nós temos um grupo que está realmente engajado para trazer propostas para Altinópolis de uma forma mais efetiva, de uma forma com diálogo, com transparência, onde a população, os nossos funcionários públicos e todos tenham uma voz e possam caminhar juntos para uma Altinópolis cada dia melhor.